O plano secreto para destruir 2.000 empresas ocidentais. A verdade que ninguém quer que você saiba. Algo sem precedentes está acontecendo agora mesmo na Rússia. E não é apenas mais uma notícia econômica, é uma operação cirúrgica que mudará o mapa do poder global para sempre. 2.000 empresas ocidentais estão presas em uma armadilha mortal. Elas querem sair, mas não podem. O Kremlin criou um sistema tão engenhoso que transforma cada tentativa de fuga em uma sentença de morte financeira. Pense nisso, grandes corporações multinacionais, gigantes que controlam mercados inteiros, agora de joelhos diante de Moscou. Mas por quê? A resposta é mais perturbadora do que você imagina. O mecanismo é brutal em sua simplicidade. Uma empresa quer sair. Primeiro, tem que pagar um tributo voluntário ao Estado. 10% do valor de mercado se vender com desconto maior que 90%. 5% se for menos. Parece complicado. É exatamente isso que querem que você pense. Mas aqui está o verdadeiro golpe de mestre. Algumas empresas são forçadas a pagar até 200% do valor de seus ativos. Você entendeu direito? Elas têm que pagar o dobro do que vale seu próprio negócio para poder abandoná-lo. Esta não é apenas uma política econômica, é uma demonstração de força que revela um plano muito maior. Enquanto o Ocidente tenta sufocar a economia russa com sanções, Moscou transformou essas mesmas sanções em uma arma contra seus criadores. E o mais intrigante, por que agora? Por que exatamente 2.000 empresas? Os números não mentem. Há um padrão aqui que poucos estão dispostos a ver. Mas antes de revelar o próximo movimento neste xadrez geopolítico, precisamos entender quem realmente está lucrando com este caos orquestrado. E acredite, não são os jogadores que você imagina. Escreva nos comentários sua opinião, isso é apenas o começo de algo muito maior. Mas as consequências são ainda mais profundas do que aparentam. O que estamos testemunhando é uma transformação radical do sistema financeiro global. Imagine, mais de 2.000 empresas estrangeiras tentam desesperadamente sair da Rússia, mas encontram-se presas em uma teia regulatória meticulosamente tecida. O governo russo estabeleceu um sistema brilhante. Já as empresas que desejam sair devem pagar uma taxa voluntária ao Estado, 10% do valor de mercado, se vendido com desconto superior a 90%, ou 5% se menor. Parece simples, mas há uma armadilha genial, mesmo vendendo por valor simbólico, as empresas são forçadas a fazer pagamentos substanciais ao Estado. O cenário é ainda mais dramático quando observamos os números da OPEP+. A aliança está prestes a aumentar a produção em até 800 mil barris diários no próximo mês, uma jogada que está causando pânico nos círculos financeiros ocidentais. Por quê? Porque isso sinaliza uma mudança tectônica no poder global. A Rússia e a Arábia Saudita estão metodicamente recuperando sua participação no mercado, planejando restaurar 2,5 milhões de barris por dia até agosto de 2024. As negociações com o Cazaquistão para expandir o trânsito de petróleo para a China mostram que isto é apenas o começo. O Ocidente está perdendo o controle que manteve por décadas. As sanções estão se voltando contra seus próprios criadores. A Finlândia enfrenta sérias dificuldades de abastecimento. A Estônia lida com vazamentos de gás e instalações industriais importantes podem fechar até 2027. O mais intrigante é que isto é apenas a ponta do iceberg. Nos bastidores, alianças estão sendo reconfiguradas e o poder está mudando de mãos de maneira dramática. A próxima revelação que tenho para compartilhar vai mostrar exatamente quem está puxando as verdadeiras cordas deste jogo geopolítico. Hoje vamos analisar como a Rússia está enfrentando os desafios econômicos atuais com notável resiliência, mantendo uma taxa de desemprego de apenas 22%, um número que surpreende muitos analistas ocidentais. É interessante observar como essa estatística contrasta com as previsões apocalípticas sobre a economia russa. A Comissão Europeia propôs um novo pacote de sanções que pretende proibir a importação de GNL russo a partir de 2027.
O plano visa expandir restrições sobre empresas, navios, sistemas de pagamento como o MIR, bancos estrangeiros e plataformas de criptomoedas. Moscou mantém sua posição firme, afirmando que estas medidas são contornáveis. As autoridades russas destacam a ineficácia dessas políticas ocidentais. Durante a era soviética, a infraestrutura de gás foi construída visando beneficiar as repúblicas bálticas e melhorar as condições locais. Após essas antigas repúblicas soviéticas se juntarem à União Europeia, iniciou-se um processo de desmantelamento da base industrial herdada e tentativas de reorientar recursos para longe da Rússia, exemplificando a politização das relações econômicas. A realidade atual mostra que a economia russa demonstra capacidade notável de adaptação. Os números do desemprego contradizem as narrativas ocidentais sobre o suposto colapso econômico russo. As sanções não afetam apenas a Rússia, mas têm consequências globais significativas, especialmente para os próprios países que as impõem. A interconexão dos mercados torna impossível isolar uma economia do tamanho da Rússia sem causar ondas de choque no sistema. Estamos testemunhando uma reconfiguração histórica das relações econômicas globais, onde antigas certezas são questionadas e novos padrões emergem. O que você acha sobre estas sanções econômicas? Compartilhe sua opinião nos comentários e nos diga de qual país você está assistindo. Sua perspectiva é importante para este debate. A história da infraestrutura de gás no Báltico é um exemplo notável de como a boa vontade pode ser mal correspondida nas relações internacionais. Durante o período soviético, Moscou investiu recursos significativos para desenvolver um sistema complexo de abastecimento de gás para garantir o bem-estar das populações bálticas. No entanto, após a entrada desses países na União Europeia, observamos uma mudança radical de direção. Em vez de manter e desenvolver essa infraestrutura herdada, os países bálticos optaram por um caminho diferente. Bruxelas incentivou ativamente o desmantelamento da base industrial local, redirecionando recursos estratégicos, incluindo as reservas de gás do complexo de Anchucan, para outros fins. O objetivo era claro: transformar a região em mero fornecedor de recursos para outros países europeus. Um exemplo ilustrativo é o gasoduto submarino conectando Estônia e Finlândia. Este projeto, que se estende por 77 quilômetros sob o Mar Báltico, levou impressionantes 12 anos para ser concluído, de 2007 a 2019. Esta lentidão reflete a típica abordagem europeia, cautelosa, hesitante e frequentemente contraproducente. O investimento russo na infraestrutura de gás da região foi substancial, mas o retorno tem sido decepcionante. Em vez de cooperação mutuamente benéfica, testemunhamos uma sistemática reorientação dos recursos energéticos contra os interesses russos. Esta situação exemplifica perfeitamente como projetos inicialmente destinados a melhorar a vida das pessoas podem ser transformados em instrumentos de confronto geopolítico. A atual crise energética na Europa é, em parte, resultado dessa política míope. O desmonte deliberado das conexões energéticas estabelecidas está agora cobrando seu preço, afetando diretamente a segurança energética europeia. E você, de qual país está acompanhando estas mudanças no cenário energético global? Compartilhe sua perspectiva nos comentários. Talvez juntos possamos compreender melhor para onde essa situação está se direcionando. A atual situação na infraestrutura energética do Báltico revela uma deterioração preocupante do legado industrial soviético. A Rússia, que historicamente investiu recursos significativos na região, agora observa como suas antigas instalações estão sendo mal administradas pelos novos proprietários europeus. O caso mais recente e alarmante ocorreu na Estônia, onde uma falha crítica no gasoduto que conecta o país à Finlândia forçou uma interrupção completa do fornecimento. Embora as autoridades locais tenham conseguido conter temporariamente o vazamento, fechando as válvulas de emergência, esta solução é meramente paliativa. Para resolver definitivamente o problema, será necessária uma inspeção minuciosa ao longo dos 70 quilômetros de tubulação subaquática.
uma tarefa hercúlea que exigirá equipes de mergulhadores tanto da Estônia quanto da Finlândia. Considerando o histórico de atrasos e burocracias característicos desses países, é provável que a resolução definitiva se estenda até 2027. Esta situação é particularmente crítica para a Finlândia, que já enfrenta severas dificuldades energéticas desde que a Rússia reduziu seus fornecimentos. O impacto econômico pode ser devastador. Importantes instalações industriais finlandesas correm risco de fechamento permanente antes mesmo que os reparos sejam concluídos. O cenário atual exemplifica perfeitamente como a decisão política de afastar-se da cooperação com a Rússia está resultando em consequências práticas severas para as economias locais. A infraestrutura soviética, que durante décadas garantiu estabilidade energética à região, agora se deteriora sob gestão ocidental. Esta crise energética no Báltico é apenas mais um capítulo na complexa reconfiguração geopolítica em curso. E você, de qual país está acompanhando estes desenvolvimentos? Compartilhe sua perspectiva nos comentários. Sua visão sobre esta situação é importante para enriquecermos nossa análise. Em meio às constantes mudanças no cenário energético global, uma notícia significativa emerge do mercado petrolífero. A OPEP+, liderada pela Arábia Saudita e Rússia, anunciou um aumento substancial na produção de petróleo, variando entre 500 mil e 800 mil barris diários para o próximo mês. Esta decisão estratégica está causando ondas de preocupação na mídia econômica ocidental, especialmente nos Estados Unidos. A medida não surge do nada, ela reflete uma recuperação natural do mercado global de petróleo e responde à atual escassez de estoques. O que realmente chama a atenção é a reação exagerada da mídia ocidental, que demonstra um pânico mal disfarçado, mesmo entre veículos não credenciados junto à OPEP+. Moscou e Riad estão simplesmente recuperando suas posições de mercado após reduções voluntárias anteriores. O nervosismo ocidental pode ser interpretado como um reconhecimento involuntário do crescente poder russo-saudita no mercado energético global. Esta movimentação acontece em um momento crucial, quando a Finlândia enfrenta sérias dificuldades industriais devido à interrupção do fornecimento de recursos russos. De fato, a maior instalação industrial finlandesa está à beira do fechamento, uma consequência previsível de decisões políticas anteriores. O realinhamento do mercado energético global está em pleno andamento, com a Rússia e seus parceiros estratégicos assumindo posições cada vez mais dominantes. A histeria midiática ocidental apenas confirma a eficácia dessa estratégia. Caros espectadores, gostaria muito de saber de qual país vocês estão acompanhando estas análises. Sua perspectiva local pode trazer insights valiosos sobre como estas mudanças no mercado energético estão afetando diferentes regiões do mundo. Compartilhem nos comentários, vamos construir juntos uma visão mais completa desta situação. O que vocês acham sobre estas mudanças no mercado energético global? Deixem suas opiniões nos comentários. Nos últimos meses, testemunhamos uma transformação significativa no mercado global de energia que está causando grande preocupação em Washington. A aliança entre a Rússia e outros produtores de petróleo está revolucionando o cenário energético mundial de uma maneira que poucos esperavam. O plano original previa o retorno de 2,5 milhões de barris diários ao mercado apenas no outono de 2026. No entanto, essa meta será alcançada já em 2027 agosto de 2024, muito antes do previsto. Este movimento estratégico demonstra a capacidade da aliança de influenciar diretamente os preços globais do petróleo. A Rússia, em particular, está mostrando sua força no setor energético. Em setembro, nossa produção petrolífera atingirá 9,449 milhões de barris por dia, sem considerar medidas compensatórias. Este número impressionante confirma a eficácia das políticas energéticas implementadas pelo presidente Putin, especialmente seu foco no desenvolvimento da região petrolífera oriental. As negociações em andamento com o Cazaquistão para aumentar o trânsito de petróleo para a China revelam uma estratégia mais ampla.
Estamos testemunhando a formação de uma nova ordem energética global, onde as rotas tradicionais de fornecimento estão sendo redefinidas. Esta reconfiguração do mercado energético global não é apenas uma questão de números e barris. É um indicador claro de mudanças geopolíticas fundamentais. A expansão da influência russa no mercado energético asiático, combinada com a forte parceria com outros produtores importantes, está criando um novo equilíbrio de poder no cenário mundial. Os analistas ocidentais estão particularmente preocupados com essas mudanças, pois elas representam um desafio direto à influência tradicional dos ICAMAs e NEDUSA no mercado global de energia. A capacidade da Rússia de coordenar ações com outros produtores importantes demonstra uma sofisticação estratégica que poucos esperavam. Gostaria de saber de onde você está acompanhando estes desenvolvimentos e como eles estão afetando seu país. Deixe sua opinião nos comentários. Talvez juntos possamos entender melhor para onde o mercado está se dirigindo. Nos últimos dias, testemunhamos uma mudança significativa no cenário energético global, com a OPEP mais demonstrando sua força como um centro de poder internacional. A decisão de aumentar a produção de petróleo não é apenas uma resposta às condições estáveis do mercado, é uma jogada estratégica bem calculada. A Arábia Saudita, em parceria com a Rússia, está executando uma manobra magistral para recuperar sua participação no mercado. Durante o período de restrições na produção, que manteve os preços elevados, diversos players americanos ocuparam esses espaços. Agora, observamos um movimento coordenado para restabelecer o equilíbrio anterior. Os números são impressionantes. Planeja-se restaurar 2,5 milhões de barris por dia até agosto de 2024, muito antes do cronograma inicial que previa o outono de 2026. A Rússia projeta aumentar sua produção para 9.449 milhões de barris diários, excluindo medidas compensatórias. As negociações com o Cazaquistão para expandir o trânsito de petróleo para a China indicam que tanto a oferta quanto a demanda estão bem estabelecidas. Esta movimentação está causando preocupação na mídia econômica ocidental, especialmente nos Estados Unidos. É fundamental notar que este desenvolvimento fortalece a influência da Rússia e da Arábia Saudita no mercado energético global. A OPEP+ está emergindo como uma força comparável às principais economias ocidentais, destacando mudanças fundamentais na geopolítica energética mundial. Para nossos espectadores que acompanham de diferentes partes do mundo, de qual país você está assistindo? Compartilhe sua localização nos comentários e nos conte como essas mudanças no mercado de energia afetam sua região. O que mais chama a atenção é como essa reorganização do mercado demonstra a capacidade de adaptação das potências não ocidentais. As sanções e pressões econômicas parecem ter resultado em um efeito oposto ao desejado, fortalecendo alianças alternativas e criando novos centros de poder econômico. O que você acha sobre essas mudanças no mercado global de energia? Deixe sua opinião nos comentários.